Paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, só para complementar um vídeo que eu fiz de uma análise, eu quero mostrar alguns vídeos para mostrar para vocês a realidade da congregação. Ela produziu agora uma circular que antigamente era chamada de tópicos, eu não sei por que agora estão criando cartas, né? Colocou o nome de cartas, são circular é o nome técnico, e estão dando o nome de cartas, né? Não sei se estão querendo parecer aí com os apóstolos que emitiam, que fizeram as suas cartas apostólicas, né? Bom, a circular ou carta 189/2024 está falando sobre os requisitos para a escolha ministerial. Só que nessa carta eles começam a fazer uma abordagem de que você não precisa estudar para você ser o ministro ou para você pregar a palavra. Simplesmente vai vir em você, é um dom que aparece em você, e aí fica desse jeito aqui, ó. Vão para a tribuna sem preparo algum e começam a pregar um monte de heresia e de bobagem. É óbvio que essa carta não é verdadeira, que isso não representa a vontade de Deus que está nas Escrituras Sagradas. E eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês. Antes eu vou ler só um pedacinho, um trecho pequeno, onde eles estão falando o seguinte no terceiro parágrafo. Ao analisarmos quais predicados a Bíblia e qualidades o ancião deve possuir, aí ele vai falar algumas qualidades aqui e tal, e vai fazer uma insinuação de que você sendo ignorante, mas você tendo o Espírito Santo, tá ótimo, você não precisa de mais nada. Afinal de contas, Pedro e João eram ignorantes e as pessoas ficaram maravilhadas. Fica vendo aqui o falso ensino. Eles trouxeram aqui em Atos capítulo 4, versículo 13. Então eles, vendo a astúcia de Pedro e João e informados de que era um homem sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Aqui fala que eles se maravilhavam. Por que eles se maravilharam? Porque eles falavam muito bem e porque tiveram conhecimento de que estes homens estiveram em Jesus. A maravilha aí é de que estes homens foram muito bem instruídos. Ou seja, tá vendo como eles falam? Sim. Pois é, eles estiveram com esse tal Jesus. Ou seja, a narrativa, na verdade, está apontando para Jesus e não para os dois, né? E isso aqui é uma falácia para querer dizer que são pessoas que não tinham conhecimento absolutamente nenhum e que o Espírito Santo, trouxe na cabeça deles tudo que eles haveriam de falar. Não, eles estão relatando fatos de que eles assistiram e viram. Eles são apóstolos, ok? Bom, vou colocar o áudio aqui do Marsola para te explicar por que eles estão fazendo isso. Por que eles estão tentando transformar a ignorância em uma virtude, que é o que a CCB está tentando fazer. Transformar a ignorância em uma virtude e distorcendo tudo, né, para poder dar base para a ignorância deles. Ao invés desses homens se arrependerem de todo o falso ensino que produziram, pedirem desculpa e perdão ao povo e a partir de agora consertar, primeiramente se aplicando ao estudo, não, eles estão tentando reforçar a ideia de que eles podem ficar na ignorância que serão usados por Deus. Mas isso é enganoso, isso não vem de Deus e eu vou te explicar por quê. Você vai ver aqui o Cláudio Marsola, ele vai falar aqui que a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus para nos recebendo? A palavra de Deus é a pregação na tribuna, não é as Escrituras Sagradas. Então veja que a palavra de Deus verdadeira, que é as Escrituras, ela é diminuída e desprezada por estes homens. E o conhecimento bíblico vai abrir os teus olhos para tudo isso, né? E isso é o que eles não querem. Presta atenção no que o Marsola vai falar aqui. O que é palavra de Deus para o Marsola e para o povo da CCB? Ouça. Mas quando ele está escutando, ele não está escutando o que Deus está dando ao servo. Está escutando o que está falando dentro do seu coração. Presta atenção. Quando o pregador na CCB está pregando, ele não está escutando o que o pregador está falando. Está escutando o que fala no coração. Isso aqui é uma filosofia furada que ele está inventando aqui. É óbvio que as pessoas estão ouvindo o que o camarada de lá está falando. Isso aqui é uma palavra com efeito para gerar, né, uma boa impressão, mas que quando você analisa não dá em lugar nenhum. Presta atenção aqui, ó. Atenção. Vamos ouvir um pouco mais aqui para vocês terem uma ideia do que a CCB tem por palavra de Deus. Palavra de Deus não é a Escritura Sagrada. Tudo que dá na cachola deles quando eles estão pregando. Ouça aqui. Para algum é a pregação do púlpito, para outro é a palavra de Deus.
Quem escuta e ouve e entende e busca, por isso que tem na igreja isto: um recebe a palavra e recebe milagre, outro recebe a palavra, mas só ouve com o ouvido e não leva milagre nenhuma. Aí, o Marsola sempre tem que estar agregada, a fé tem que estar agregada a algum ganho que você deve ter. E isso tá em diversas pregações do Marsola. Tá sempre atrelado a alguma coisa que você precisa ter ou receber. Ou seja, eu cheguei aqui, eu não tinha nenhum bolso furado, e hoje eu tenho casas, carros, famílias, filhos formados. Ou seja, tem sempre que a fé tem que estar ligada a algum ganho financeiro, alguma vantagem nessa vida material. Como ele acabou de falar aqui, quem recebe o que sai daqui da nossa boca como palavra de Deus, leva milagre. Quem não recebe como palavra de Deus, fica assim, não leva milagre. Primeiro, como se esses homens tivessem realmente pregações que fizessem milagre na vida das pessoas, né? Em segundo lugar, isso é uma pregação que não tem evangelho nisso aí, gente. Como assim? Você tem que pregar a palavra e se a pessoa acreditar que o que eu digo é palavra de Deus, aí você leva milagre para sua casa. Se você não acreditar, não vai levar milagre para sua casa. Isso é um absurdo, né? Vamos ver aqui, ó. Presta atenção. Não leva obra nenhuma. E quem está aqui dentro ouvindo a palavra de Deus, essa é a palavra de Deus. O outro diz: a minha resposta veio. Você viu aí? O CCB, ele ainda fala como o CCB. Essa é a palavra de Deus. E o outro fala: a minha resposta veio. Toda essa pregação, gente, é para alimentar esse misticismo da congregação cristã no Brasil, de que Deus fala na boca destes homens. Essa é a crença número 1 da congregação cristã no Brasil, e que as pessoas dificilmente pararam para pensar e analisar que, na verdade, Deus não fala coisa nenhuma na boca desses homens. Foi quase 100 anos fazendo profetadas e profetadas que nunca se cumpriram. Eu acho que se for juntar as profetadas desses 100 anos aí, eu vou chutar aí, deve dar em 1 trilhão, né? Não sei quantos trilhões de profetados. Já pensou se tudo isso, se esses cativeiros todos e portões enormes abrindo, se cumprisse, rapaz? Ia ser um sinal no mundo inteiro de que algo muito diferente estaria acontecendo nessa igreja. Ou seja, o tamanho, a proporção de tanta profecia, né? Não é 0,000000001% do que realmente acontece e o que eles contam no testemunho. Ouça aqui, ó, presta atenção. Era isso que eu queria. Veio a tua resposta. E o que você acha? É o pregador ou é a palavra de Deus? Se é o pregador, você está vazio. Mas se é Deus, você está cheio. Olha aí. Aí ele vai criar essa falsa impressão de que eles são homens humildes e que aqui é a palavra de Deus, aqui não é palavra do pregador. Essa aí é a ideia que eles tentam passar para o povo, que quem está falando ali na boca dele agora é Deus, não é o Marsola. Vocês estão entendendo, gente? O peso que tem isso aí? Eles inventarem e incutirem essa crença na cabeça das pessoas. Quem está falando aqui na minha boca agora é Deus, não sou eu. Ou seja, agora, para você ter uma ideia por que eles estão batendo tanto nisso, nessa tecla de que a sabedoria não vem através do estudo. Você pode ver que os requisitos bíblicos para a escolha ministerial, em nenhum momento eles apontaram aqui que o camarada tem que ter conhecimento bíblico ou que tem que ter estudo bíblico. Eles desprezam, ao contrário disso, eles estão tentando pegar textos bíblicos para tentar corroborar a ideia de que eles estão aptos mesmo ignorantes. Aí eles pegam textos fora do seu contexto, como eu acabei de mostrar aqui para vocês, né, para tentar dar essa falsa impressão de que sim, eles mesmo sendo ignorantes e sem conhecimento algum, eles têm a palavra de Deus. Né? Vamos ver agora aqui, ó, por que a justificativa também do Marsola, para quem não sabe, este é o ancião presidente da CB, por que ele confessa nesse vídeo que eu vou colocar agora que eles não estudam a palavra, não tem estudo algum, né? E ele vai falar uma barbaridade, um absurdo aqui. Por que ele não estuda a palavra? Por quê? Porque ele aprende tudo em oração. Ele não, eles, ele fala. Olha aqui, ó. Mandado e bem sabe que nós não temos assim
uma escola ou um lugar para aprender alguma coisa sobre a Escritura. Primeiro ponto, ele acaba de confessar: nós não temos uma escola, nós não temos um lugar para aprender a Escritura. Ou seja, não estamos aqui como ancião e nunca estudamos. A própria CCB, ela não, como é que fala? Ela não tem projeto algum, ela não financia projeto algum de estudo bíblico e de estudo teológico de nenhuma espécie ou natureza. Fica vendo a explicação. Alguns que às vezes querem buscar recurso através de livros, através de leitura de pastores renomados e até internacionais. E com aquilo que ele lê, com aquilo que ele vê, ele depois passa a pregar na igreja. Então é uma pregação vazia. Presta atenção que ele está falando alguns que vão tentar estudar por conta própria, ler, e aí ele vem trazer para a igreja. É óbvio que você vai trazer lá para a igreja. Se você está adquirindo um conhecimento e você está tomando conhecimento de coisas boas, você vai querer trazer para a igreja. Aqui para vocês terem uma ideia, tá? Essa é a percepção de CCB de Palavra de Deus, ok? Olha aqui o que o Marcelo tem mais para falar, presta atenção. Tem conhecimento literário, mas não tem virtude. Fala com os ouvidos da pessoa, mas não fala ao coração. É uma conjectura, ou seja, sabe, é uma invencionice, é uma palavra inócua. Fala assim, fala aos ouvidos, mas não fala ao coração. O que ele está querendo dizer com isso aí? Será que é uma pregação que não emociona? O coração que você está falando é a emoção da pessoa? É isso? Porque sim, a palavra de Deus tem que falar aos meus ouvidos para que eu possa raciociná-la sobre ela. E se for palavra de Deus, eu a recebo. Vou continuar ouvindo aqui. Então a obra de Deus, ela é maravilhosa, por isso que pessoas simples, quase tem a sua cultura, o seu... Simples não, a questão não é simples, é ignorância por falta de conhecimento bíblico. Não importa se a pessoa é simples, ela é da roça. Se ela for colocada na frente do povo, ela tem que ter conhecimento bíblico. Simples assim. Ela tem que ter um estudo, ela tem que saber o básico. Não tem? Leva pessoas para lá que ensina. Vocês não rodam Brasil inteiro para ensinar música? Não ensinar o dó, ré, mi, fá, sol, lá para quê? Para cá, para lá. Mas para ensinar as escrituras, nada, né? Nenhum esforço, nem o mínimo. Ou seja, entendimento e aprender um pouco na vida, e com aquele pouquinho Deus guia e leva aquele homem a ser um comunicador do Santo Evangelho. Absurdo, gente, tá? Eu fico indignado com isso. Isso aqui eles estão prestando culto à ignorância. Eles são ignorantes, já estão sabendo que são ignorantes, estão ficando desmascarados. Não tem um culto que esses homens pregam que eles não falam as ambiguidades deles, as tolices deles, e não soltam as suas heresias. Não tem um único culto que eles consigam passar ileso. Eu estou falando sério, né? E ao invés deles se arrependerem, se corrigirem e voltarem, né, para onde eles tropeçaram, não, eles estão firmando mais o pé nessa caminhada que está levando ele e essa turma toda que está seguindo ele da CCB para o inferno. Esse povo acredita que quem vai lá para o inferno é quem está lá na bagunça, quem está nas festas, quem está fazendo, né, aprontando. Não, meu querido, o diabo, ele está fantasiando seitas de igrejas cristãs. Aquelas que parecem mais corretinha, com cara de, né, com esses homens com cara de vovozinho, né, homens direitinho, e não pregam o evangelho, são essas aí, que estão destinadas ao fogo do inferno, ok? Por quê? Porque desprezaram o evangelho de Jesus Cristo. É simples assim, sem conversa furada. Então, para resumir e encerrar esse vídeo aqui, aqueles que dizem aqui, que vêm falar para nós que a CCB tá mudando, a CCB tá mudando pinóia, coisa nenhuma, ela tá cada vez pior. E eu tenho pena de quem tá dentro dessa denominação. Porque quando você acordar, meu querido, que você sair desse transe de que ela é uma seita, já não vai dar mais tempo. Você já vai estar do outro lado, contado
com o número daqueles que serão lançados no lago de fogo. Isso é palavra de Deus. Não sou eu que estou desejando isso para vocês. Todos aqueles que desprezaram Jesus Cristo, desprezaram o seu evangelho, são esses que serão condenados. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus.